Mesmo que a gente não tenha tanto interesse pelo passado, parece que está sempre carregando algo dele. Levando histórias de quem veio antes, criando histórias para quem vem depois. A sensação é de que, até quando a gente busca uma história que seja só nossa, acaba se enredando na vida de outras pessoas. O meu trabalho, né? O nosso trabalho. Eu acho que aqui já o primeiro ato falho da nossa conversa, quando eu falo nosso, em vez de falar o meu trabalho, realmente foi muito espontâneo, porque eu percebi ao longo do processo que eu não estou assinando esse trabalho sozinha, né? O meu bisavô, ele se convoca e modifica a experiência do trabalho, e eu vou falar um pouco melhor disso conforme a nossa conversa for acontecendo. Essa é a artista Ana Highlander Martes dos Anjos, que participou da 36ª Bienal de São Paulo com a obra A Casa de Bené. É uma instalação de grande escala que atravessa verticalmente os 3 andares do pavilhão Titilo Matarazzo. Então o trabalho acaba sendo o resultado de uma jornada que é feita por mim, mas também por muitas mãos, né? Que não depende só de mim mesma. A obra foi pensada a partir de fragmentos da antiga casa de pau a pique do bisavô de Ana, Benedito Cândido. A casa foi demolida, mas de algum jeito continua habitada. Todos os espaços de subjetivação, eles estão ancorados em tudo que foi vivido. Então, você sabendo disso ou não, tendo memória disso ou não explicitamente, isso está contigo. Inclusive, o que você deseja tem a ver com tudo o que você carrega. E se você não sabe, você carrega mais e você atua mais. Essa é a psicanalista Maria Homem. Qual que é a minha história? O que eu carrego dentro do que eu carrego? Quando eu vou enunciar uma fala e que está carregando um raciocínio e uma ideia e uma concepção de mundo e de sujeito e de realidade e de valor ético e de moral, quem fala na minha boca? Quais as vozes que estão presentes aqui agora neste podcast? Neste episódio, a gente vai falar sobre a busca pela memória individual e coletiva. Ana Highlander e Maria Homem vão nos ajudar a entender como a gente percorre esse caminho da perspectiva da arte e da psicanálise. Tem gente que vai em busca da memória recorrendo a árvores genealógicas, aos rastreios genéticos, à origem dos sobrenomes. Isso para quem pode, para quem tem alguma pista deixada em registros formais. Para quem não tem, esse quebra-cabeça geralmente é montado por meio das histórias contadas pelos mais velhos ou por objetos transmitidos de geração em geração. Para a população afro-brasileira, reconstituir a genealogia é enfrentar um apagamento sistemático, a destruição de nomes, idiomas, religiões da própria história. Por isso, conservar pertences e manter a tradição oral significa tanto. É se defender de um projeto de morte. A artista Ana Highlander trabalha com a dimensão histórica e política desses objetos de família. Um cesto de bambu, um pequeno cesto de bambu, um cesto que cabe na mão, o único cesto que eu conheço que ainda existe, que eu sei que foi ele que fez. Aqui, Ana se refere ao bisavô. A artista incorporou em sua obra os pertences dele que conseguiu garimpar. Peças que foram resgatadas de um espaço devastado, mas que continuam cheias de vida. Uma mala de madeira, que foi feita por ele também. E o último objeto é um isqueiro que tem um formato de bala, um isqueiro que foi muito usado, muito comum no século passado. Pequenas relíquias de um bisavô que já se foi há muitos anos e que, para serem reunidas, exigiram o esforço de várias pessoas da mesma família.
Estes itens, que numa primeira olhada podem ser só corriqueiros, são o ponto de partida deste episódio da segunda temporada do podcast Em Obras, uma produção da Fundação Bienal de São Paulo em parceria com o UOL. Eu sou Xênia França e hoje eu vou contar para vocês sobre o poder dos objetos e do que eles representam diante de um trauma transgeracional. Como famílias reconstituem genealogias apagadas pela escravidão, o que se herda quando o passado foi violentamente interrompido e como a gente elabora, ou não, esse passado. Episódio 2: O que a casa sustenta. E quando eu olho para a história do meu bisavô, para além de contar a história dele, eu estou contando a história que é coletiva, né? O que me interessa, é, isso para qualquer projeto, para qualquer trabalho que eu tenho feito, é em que medida uma história particular, uma história muito pessoal, ela reverbera na história da humanidade, na história de um território, na história de um povo, na história de um grupo étnico, e ela nos ajuda, talvez, a iluminar esse coletivo. A gente também carrega a nossa história brasileira recente, quer a gente já tenha nascido ou não, quer a gente tenha vivido ou não a escravidão, mas ela está hoje. A ditadura ou não, ela está hoje. Ela está nas marcas, ela está nos desejos, nos sonhos, nas atribuições. O que que é memória, né? É como se a gente não existe só o presente. E se a gente não existe só no presente, os objetos muito menos. Não só porque eventualmente eles se conservam, mas porque ajudam a perpetuar as nossas histórias e crenças. O objeto e a materialidade, eles carregam sentidos. Tanto que a gente tem amuletos, a gente tem uma cultura toda ela feita no enfeitiçamento da matéria. Maria Homem fala do enfeitiçamento da matéria. É isso que a gente faz quando guarda uma pedrinha encontrada num dia de sorte ou joga fora algo associado ao azar. É encher aquele objeto de simbolismo, de significado. Ajuda a gente a viver de maneira menos dura, acrescenta um pouco de misticismo na vida. Mas quando os objetos simbolizam dores ou traumas familiares, a história é outra. As heranças não palpáveis, boas ou ruins, perduram como objetos mais resistentes. E qual é a importância de elaborar as memórias familiares? Sem se relacionar com o passado, a gente pode acabar tentando compensar aquilo que ficou como expectativa de outras gerações. Pode ter medo ou receio de coisas que nem viveu, mas que traumatizaram as gerações anteriores. Os traumas que nossos antepassados viveram vão impactar nossas vidas de algum jeito, mais ainda quando são não ditos, mistérios e tabus familiares. Por exemplo, um segredo em família, um crime que foi cometido, um assassinato, um aborto, um desejo de destruição, um desejo de morte, um suicídio, uma paixão proibida, um desejo erótico interditado. Uma geração consegue barrar, a outra adoece e a seguinte realiza. Não existe análise que não toque nas outras gerações. Mas, se receber essa herança é inevitável, talvez a gente possa escolher se e como vai permanecer com ela. Às vezes, precisa se desvencilhar da bagagem de antepassados ou inventar novos jeitos de se relacionar com ela. É da máxima importância, porque como a gente pode elaborar? Falando. Eu acrescentaria que a gente pode falar em qualquer linguagem. Qual é a sua forma de falar? Fale, escreva, pinte, borde, desenhe, use imagens, use cores, use sons, faça filmes.
Use o corpo, a dança, se enrosque, faça performance. E isso a artista Ana Highlander faz também em sua produção. Pesquisa e elabora memórias em diálogo com a história coletiva. No caso dessa última Bienal, as memórias do seu bisavô Bené. Em sua obra, A Casa de Bené, ela reproduz um lugar importante de sua infância, a casa que seu bisavô construiu. E num contexto como o contexto do meu bisavô, né? Um homem nascido numa pós-abolição, né? Com os seus ancestrais, tendo passado pelo trauma da escravidão, numa casa que passou também pelo período da ditadura civil e militar brasileira, né? Entendendo que essas violências elas vão se acumulando e vão se somando dentro de uma perspectiva do trauma. E que também está dentro de um contexto de uma exploração da terra com a mineração. A Casa do Bené fica em Minas Gerais. Ana Highlander não revela o nome da cidade, que como tantas em Minas homenageia a colonização. Prefere situá-la no cafundó do mundo. Faz a gente pensar sobre o que é considerado o centro e o que seria a periferia desse mundo. Escravidão, ditadura, exploração predatória, uma combinação aterradora que é a cara do nosso país e que faz as gerações atuais ainda pagarem o preço de ações do passado. Os traumas coletivos, não só os familiares, também precisam ser olhados e elaborados. Desde que eu comecei, o meu primeiro gesto, que eu entendo como um gesto artístico, que é começar a vestir roupas marrons, que foi eu começar a incorporar peças de roupas marrons que tinha muito a ver com essa coisa da casa, com a cor da casa, com o forro. Isso porque a casa do bisavô Bené passou por muita violência, mas é também um lugar de memórias queridas de Ana, principalmente esse forro feito pelo próprio Bené. Meu bisavô trabalhava com cipó e com bambu, ele fazia cestos de bambu, e o forro dessa casa de pau a pique foi construída por ele, através do entrelaçamento dessas fitas de bambu. E a experiência de ser muito pequena e de olhar por teto da casa e viver esse sensorial radical de olhar para algo que, além de uma função, tinha um saber estético, tinha uma tecnologia empregada ali que pulsava o meu coração, que me chacoalhava de alguma forma. Então eu digo que o meu bisavô é o primeiro artista que eu conheci em vida. As tramas diferentes que Bené teceu em cada cômodo da casa ficaram marcadas na lembrança de infância de Ana. Eu lembro de uma padronagem meio circular, em forma de flor ou em forma de mandala, que ficava no quarto dele. O trabalho de Bené com bambu não era só funcional. Era tecnologia ancestral, estética afro-brasileira, afirmação de humanidade num contexto que tentava reduzi-lo à mão de obra. A Casa de Bené é uma obra composta de 9 colunas enormes, cada uma representando um filho de Bené. Essas colunas atravessavam os 3 andares do pavilhão da Bienal. No chão estão dispostas mais colunas e cestos feitos de palha. E dentro dos cestos, alguns objetos do bisavô Bené. Eu posso mencionar todos esses objetos. Cabaça, pedaço de cipó que hoje serve como escora-portas, 2 varas de pau-mulato, uma vara longa e uma vara curta. Além da mala e do isqueiro que a Ana comentou lá no começo do episódio. E quem olha de longe essas grandes colunas percebe que elas são coloridas. Quando a gente se aproxima delas, vê que são tecidos enrolados. 9 colunas que são feitas com 4.000 peças de roupas doadas por inúmeros brasileiros, que foram adquiridas também em casas de doação, casas de caridade. E essas 4.000 peças de roupas que guardam a memória de todas essas outras pessoas que participam do trabalho, que são incontáveis. Milhares de pessoas que dividem a memória coletiva do Brasil e estão fazendo parte da ressignificação dessa história. Que é coletiva, né? O que me interessa, isso para qualquer projeto, para qualquer trabalho que eu tenho feito, é
em que medida uma história particular, uma história muito pessoal, ela reverbera na história da humanidade, na história de um território, na história de um povo, na história de um grupo étnico, e ela nos ajuda, talvez, a iluminar esse coletivo. É como se Ana somasse a força desse coletivo para dar força ao seu trabalho. Porque uma interpretação possível de sua obra é de que as 9 colunas estão sustentando o prédio da Bienal, ou que foram instaladas debaixo da terra e atravessam o prédio inteiro, como fazem vigas estruturais de uma obra. E essa força não foi uma escolha casual. O trabalho tem o tamanho que ele tem porque o assunto tem o tamanho que ele tem no Brasil, entende? O trabalho exige materiais em uma escala talvez industrial, justamente porque o assunto ele atravessa todo o território nacional. E o trabalho tem o tamanho que tem para também questionar o que cabe a cada grupo na sociedade. São pilares de uma família afro-brasileira, abraçados por roupas de uma comunidade ainda maior, cruzando um dos maiores símbolos da arquitetura moderna de São Paulo, provocador em proposta e em tamanho. É que o trabalho também se esforça a disputar um lugar que é um lugar de domínio masculino e branco na história da arte, que é o lugar da escala, né? Quando a gente pensa em artistas que trabalham com grande escala, a gente sempre vai lembrar de homens, e em sua maioria homens brancos. A escala é um direito da masculinidade, um direito que lhes foi garantido historicamente. Acho que quando uma pessoa como eu, com o meu corpo, com a minha experiência, decide construir um trabalho em grande escala, é um exercício também de refutar, de questionar, de chacoalhar, de endereçar para essas figuras da história que é possível, a partir de outros postulados éticos, que mulheres também podem ocupar esse lugar da escala, né? As 9 colunas de Ana Highlander estiveram de pé no pavilhão da Bienal por 4 meses, sustentando não apenas a memória de Bené e seus 9 filhos, mas o direito de famílias afro-brasileiras ocuparem o centro. Da arte, da arquitetura, da história. A obra nos provoca: quem tem o direito à escala monumental? Quem pode erguer pilares e atravessar andares? Ana responde fazendo. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui, e semana que vem tem mais. Vamos falar sobre fronteiras. A segunda temporada de Em Obras tem narração de Xênia França. A pesquisa, reportagem e roteiro são de Laura Ming. O tratamento de roteiro é de Laura Kapelushnik. Coordenação de Lígia Carriel e Laura Kapelushnik. Produção executiva de Lígia Carriel. O desenho de som e montagem são de Mariana Romano. Gravação e supervisão de som de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora da Epidemic Sound. A arte é de Yasmin Ayumi. A gerência geral é de Irineu Machado. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. O podcast é uma coprodução do UOL com a Fundação Bienal de São Paulo. Esta temporada do podcast Em Obras é um projeto realizado com os recursos do Fomento Cult SP PROAC, Programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas.